Em 1737, o missionário protestante John Wesley começou a ensinar a Bíblia às crianças em sua casa. Em 1769, outra protestante, Anna Balmore, também começou a ensinar crianças em sua casa, ambos nos Estados Unidos. E como líderes, foram reconhecidos no que fizeram. Em 1780, Robert Raikes criou a escola dominical para crianças que viviam nas ruas da Inglaterra, e isso passou a ser um marco na história do protestantismo. E em 1855, Robert e Sarah Kelly dirigiram a primeira escola dominical em Petrópolis, no Rio de Janeiro, Brasil. Foram acontecimentos como estes que marcaram o início do protagonismo e da participação dos protestantes no ensino e na formação das crianças. E esta formação, que era feita nas casas pelos pais, nas sinagogas pelos rabis, na época de Cristo pelos discípulos ou pelos filósofos em suas escolas, já não era mais vista. Assim, já na Idade Média, o relacionamento e a informalidade não faziam mais parte da formação de crianças. Eles haviam sido substituídos pela sala de aula e pela formalidade no ensino. A influência relacional no ensino, que era dinâmica e prática para a vida, havia sido trocada pelo conteúdo pronto, com suas matérias teóricas, e a igreja, em sua maior parte, era a detentora disso. Pode-se dizer também que naquela época, a educação e formação das crianças haviam sido transferidas para as instituições, igrejas e escolas, e que os fundamentos que existiam antes, os quais privilegiavam o relacionamento, o raciocínio, a lógica, a criatividade, espaço para perguntas e respostas e, acima de tudo, para a pessoalidade do relacionamento na formação, pararam. Os mais preciosos objetos da formação, frutos do convívio do caráter, da criatividade, foram todos substituídos por conteúdos e matérias prontas. Como esse ensino e formação estavam no domínio da igreja, os erros e abusos que poderiam provir deste também eram atribuídos a ela, em especial à Igreja Católica da época. No século XVIII, com o Iluminismo, várias críticas foram feitas à forma de ensino adotada pela igreja. No século XIX, surgiu o marxismo por intermédio de Karl Marx, um filósofo alemão que se tornou conhecido como o filósofo da Revolução. Depois veio o anarquismo, que, assim como o iluminismo, combateram muito ao Estado e, em especial, à Igreja. Foi um período em que o mundo se encontrava em uma profunda crise ideológica, e o rigor e a disciplina que vinham na formação feita dentro da Igreja recebiam críticas de vários lados, questionamentos por parte de filósofos, psicólogos e alguns educadores da época. Essas críticas eram muito profundas e não traziam mudanças dentro da igreja, porém trouxeram muitas mudanças fora dela. E vários pensadores tiveram influência nisso. Anselmo Lourenço, um dos primeiros anarquistas espanhóis, Célestin Freinet, um pedagogo francês, e Francesc Ferrer, um pedagogo proveniente de família católica que se virou contra a igreja e que foi o fundador da escola moderna. A escola moderna foi um movimento pedagógico progressista, de inspiração anarquista e que deu origem à pedagogia libertária. Ela iniciou em 1901, em Barcelona, e o objetivo era educar a classe trabalhadora num ambiente racional, laico e não coercivo, ou seja, um movimento contrário ao ensino de Deus e de valores espirituais na formação. Nela, os estudantes eram motivados a se tornarem articuladores das classes trabalhadoras, ou seja, tinham um método para um alvo socialista. A Escola Moderna de Barcelona foi fechada em 1906. Seu fundador foi executado pelo governo espanhol, mas seus ensinos foram traduzidos em diversos idiomas e centenas de escolas modernas foram fundadas ao redor do mundo. E para impulsionar este movimento, foi criado um outro movimento, a Liga Internacional para a Instrução Racional da Infância, um movimento internacional que em seu estatuto estabelecia, primeiro, que a educação da infância deveria ser fundamentada em base científica e racional, nada de fé, criacionismo, esperança ou valores espirituais. Segundo, que a instrução deveria desenvolver na criança um caráter e cultura da vontade e seu máximo de potência, ou seja, produzir um caráter humanista, eu tenho, eu sou, eu posso. E terceiro, a educação deveria resultar em uma solidariedade. Em outras palavras, a ideia do socialismo, a solidariedade. E este movimento produzia também jornais e periódicos que foram muito eficazes no seu alcance e nos seus objetivos. Desta forma, com o passar do tempo,
surgiu ainda outro movimento, este promovido pelo filósofo Antônio Gramsci, com o propósito de promover a ideologia marxista por meio de influenciadores intelectuais, e se tornou conhecido como marxismo cultural. Este, então, muito perigoso para os dias modernos.